Está no ar mais um podcast Menos Pausa. Sou a doutora Lívia Vieira, médica ginecologista e especialista na saúde da mulher 40+. E hoje trouxe um case real para vocês. Vamos falar da realidade nua e crua com uma paciente muito querida do consultório, a Denise. E a Denise vai colocar aqui para vocês como foi toda essa transição dela para a menopausa, como está sendo os desafios de cuidar dessa menopausa e qual a expectativa dela daqui para frente e como que esse acompanhamento fez diferença na vida dela também, para vocês sentirem que nem tudo são flores, mas que dá para ter sim uma qualidade de vida após a menopausa. Denise, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. E vai ser uma conversa bem tranquila. E o importante é que vocês se sintam conectadas com a realidade da Denise também. Então vamos lá. O nosso principal intuito aqui é entender a autoestima e a vitalidade que acontecem após a menopausa. Então nem tudo está acabado, nem tudo está terminado depois que vocês entram na menopausa. E a Denise é um exemplo claro disso. Por isso que eu quis trazê-la aqui. Além dela ser uma paciente muito querida, a gente teve muitas situações boas e ruins depois da menopausa dela, e é por isso que ela está aqui hoje com a gente. Dê, fala pra gente, para quem está escutando, quem está assistindo a gente também, o que aconteceu quando você chegou lá no consultório há 3 anos atrás, usando um anticoncepcional, sem saber o que estava acontecendo ali em todo aquele contexto. Bem, Lívia, quando eu cheguei há 3 anos atrás no seu consultório, foi praticamente pós-pandemia, né? Porque eu cheguei lá em 2023, e a pandemia tinha começado em 2020, e eu estava completamente alienada, e achando que estava arrasando tomando anticoncepcional com 59 anos. E na época da pandemia já tinha sido um estresse, então tudo isso foi meio que camuflado junto com todas as sensações que a menopausa pode trazer. Cansaço, depressão, medo, pânico, tudo. Sim. Veio tudo junto naquela época. E importante falar que eu me programei muito para me aposentar aos 60 anos. Porque eu sou profissional de educação física, sou fisioterapeuta, trabalhei por 20 anos demais, das 5 da manhã às 10 da noite. E nesse período todo eu vim fazendo um planejamento para me aposentar aos 60. Nem precisei fazer muito esforço, porque a pandemia por si só fez com que isso acontecesse. E aí começaram os desafios, porque foi filha voltando para casa, filha médica, inclusive, ginecologista, uma outra filha também advogada, voltando para casa, foram vários desafios. E eu tomando aquela medicação e nada de melhora. E eu tomei uma decisão. Falei, não, agora está na hora de eu me cuidar. Com 60 anos, eu já vou parar mesmo de trabalhar, vou atrás de uma profissional. Fui atrás da Kátia, na Corpore, a Kátia Brigato, que me acolheu muito bem. Na época, quando eu comecei a fazer exercício, era com máscara e tudo. E falei, vou fazer musculação. Eu já tinha noção e ciência de que a musculação era a melhor forma de me manter bem. E a Kátia, conversando com a Kátia numa dessas aulas, ela me disse, olha, Denise, eu falei, eu preciso ir atrás de um ginecologista. Eu não deve estar certo esse remédio que eu estou tomando. Eu cheguei no seu consultório por indicação dela. E foi muito bom chegar no seu consultório, porque eu me senti muito acolhida, muita confiança, e você sempre foi muito positiva em tudo aquilo que nós fizemos juntas. E foi assim que eu cheguei na sua clínica, tomando anticoncepcional. Então, isso é uma coisa importante a gente falar, né? Porque hoje, muitas vezes, a paciente, não que ela não procure auxílio, né? Às vezes ela até procura auxílio, mas são profissionais que às vezes não estão tão atualizados com o que nós temos hoje de tratamento para essa paciente pós 40, pós 50, né? Então, assim, anticoncepcional, ele não vai fazer a reposição dos hormônios que faltam na menopausa. E, por exemplo, se você usa um anticoncepcional contínuo, que você não menstrua, você acaba sem saber se você não está menstruando pelo anticoncepcional ou porque realmente entrou na menopausa, que foi o que aconteceu com a Denise. Então, você não menstrua, você não está menstruando porque é o anticoncepcional, ou você menstrua porque você pausa o anticoncepcional e, na verdade, os seus hormônios mesmos estão bloqueados pelo anticoncepcional, né? Então, a gente ficou sem saber com a Denise quando, de fato, ela tinha entrado na menopausa.
E aí, nesse momento, a gente suspendeu o anticoncepcional que ela usava e começamos a observar como o corpo dela estava. E ela sentiu muita falta desse anticoncepcional. Porque por mais que o anticoncepcional não seja um hormônio idêntico ao natural, não seja um isomolecular, um bioidêntico, ele tem sim como ocupar os receptores de alguns hormônios. Então, ele meio que mascara alguns sintomas que ela poderia estar sentindo, como os fogachos, por exemplo. Então, os fogachos eram sintomas que ela não sentia, mas a falta da progesterona, que equilibrava o humor, o sono, ela já não tinha. Então, os sintomas dela mais claros, assim, eram os sintomas neurológicos. Então, insônia, depressão, cansaço. Então, tudo isso era pela falta da progesterona mesmo. Então, no começo, ela foi bem resistente a essa troca. E aí, eu fui mostrando para ela o que estava acontecendo com o corpo dela, as mudanças, que a gente realmente ia, sim, passar por um período de instabilidade, até a gente tentar equilibrar o corpo dela novamente. E é importante a Denise mencionar isso, que assim, logo que a gente entrou com tentar fazer esse equilíbrio hormonal, apesar de ter, né, uma história aí de ser profissional da saúde, a Denise já foi obesa. Ela já teve muitos problemas com esse não cuidado, né, com não ter esse autocuidado como ela tem hoje. E logo que ela resolveu iniciar mesmo a fazer a reposição hormonal, ela já aprumou as rédeas da alimentação, dos exercícios, e sabia o quanto isso era importante, né, Dê? Mas teve uma fase da sua vida que realmente esse cuidado não era tão grande, né? Não, nenhum. Mesmo porque quando eu fui obesa, eu tinha 13 anos, aí nós vamos falar de 50 anos atrás, que eu vou fazer 63. E na época, como exercício físico, o que se tinha de notícia, de novidade, era o Kenneth Cooper. Era o Cooper. Que, inclusive, morreu com infarto, né? Cardíaco. E aí, logo depois, quando eu fiz uns 16 anos, começaram a ginástica rítmica, que, bem da verdade, começou toda essa evolução na Alemanha, veio para o Brasil nessa época, 1978, 79, nos anos 80 estourou, né? E eu, não só tomando muito conta do meu corpo, porque fiquei com trauma da obesidade, imagina, 35 quilos a mais, com 13 anos era muita coisa. Eu comecei a fazer tanta atividade física, exercício, ginástica rítmica, que acabei me formando em educação física. E depois, por destino, eu acabei, quando me separei, me formando em fisioterapia. Mas foi uma coisa assim, foi uma novidade para a época. E eu sempre com muito trauma da obesidade, por isso a minha resistência à progesterona. Eu tinha muito medo de ganhar peso. Aliás, era um dos meus maiores medos. Então, obviamente, comecei a me alimentar diferentemente, intensifiquei a minha atividade física e confiando na doutora Lívia. Quando eu inchava, eu falava, pelo amor de Deus, eu prefiro tirar o útero. E a minha filha, que é ginecologista, também dizia, não vamos tirar o útero. E a própria doutora, de jeito nenhum, tirar o útero para quê? Deixa lá quietinho. Foi isso que aconteceu. Isso. E aí, quando a gente foi tentar fazer esse equilíbrio de estrogênio e progesterona, a Denise lembrou que ela já tinha usado a progesterona em gestação e tal, e reteve muito líquido. E realmente, se a gente usa doses altas de progesterona, a gente acaba tendo alguns efeitos colaterais. Claro, é individual, depende da mulher, mas um dos efeitos colaterais é ter um pouco de retenção de líquido. E a Denise tinha bastante resistência a esse uso da progesterona. Então, como diz o outro, ela socou o pé na bota do estradiol, porque ela sentia mais energia, disposição, libido, e estava ótima. E ela não seguia muito minhas orientações em relação à progesterona. Na verdade, ela me dava um baile com essa progesterona. E aí, o que acontece? Aí a gente teve os efeitos disso, né? Então, aí a gente começou a colocar o implante de estradiol, e, na verdade, o que a gente tem hoje de implante é estradiol e testosterona. A progesterona, de fato, a gente não faz implante, mas em uso do implante de estradiol e testosterona, foi orientado manter o uso da progesterona via oral, para a gente manter esse equilíbrio nos receptores e não ter tantas complicações. A Denise, linda e bela, resolveu não usar a progesterona porque dava inchaço nela, né? E a gente ajustando dose e ela não usava. E aí aconteceu o que a gente chama de hiperestrogenismo, né? Então, esse hiperestrogenismo resultou num pólipo
dentro do útero dela, que a gente precisou ir para a esteroscopia, retirou esse pólipo, um pólipo benigno, e aí eu mostrei para ela a importância, sim, da gente usar a progesterona, e aí para não ter esse risco novamente, eu voltei para o transdérmico, voltei para o gelzinho, e aí eu ficava mais no pé dela com a progesterona, e aí desde então estabilizou melhor, tá bem melhor agora, e hoje a Denise consegue entender que pelo menos doses baixas da progesterona é importante para a gente equilibrar esse estrogênio e até para a questão neurológica dela. Porque a Denise já chegou a usar medicação para insônia, né, para dormir, né, em doses altas até, né? Sim, porque foi um período meio que conturbado na minha vida, né? Eu passei por uma separação, doença de filha, e sozinha, e sem morrer meu pai, e eu precisei de um auxílio de uma psiquiatra. Mas o uso da progesterona foi um divisor de água na minha vida. Eu confiei, eu pisei realmente, eu fiz besteira. Eu mandei ver no estradiol e fiquei com muito medo de tomar progesterona, mas fiquei com mais medo ainda de estar com câncer. Então, foi uma coisa assim, foi uma coisa desesperadora. E inclusive, Lívia, exatamente por isso é que eu estou aqui hoje. E que eu estou dando esse depoimento, porque você o tempo todo me afiançava que não era câncer, e eu o tempo todo achando que era câncer, que eu ia morrer, já anunciei para as filhas e tudo mais. E o tempo todo você falava, olha, não foi o uso da progesterona, você tem que me prometer que você vai usar. E eu fiquei apavorada, porque no final das contas eu já não sabia se eu preferia ficar obesa e viva, ou se eu preferia ter o problema mais grave e mais magra. Eu não conseguia diferenciar. Foi muito difícil esse período. E aí a gente conseguiu equilibrar melhor esse sono, né? Claro que é um combo, né? Então, quando a gente fala que a Denise faz esse autocuidado, hoje você faz exercício todos os dias, né, Dê? Como que tá a sua rotina de exercício hoje? Todos os dias eu faço musculação. Todos os dias eu faço, meu treino atual é mesclado, a cardio e musculação. Mas eu também faço yoga. Eu também comecei agora, por exemplo, pilates, porque a musculatura dá para conservar. Dá para conservar. Ah, não dá? Não dá. Dá, eu percebo que dá. Mas os ossos, as articulações começam a ficar ressentidas. Então, eu sei o meu limite. Por exemplo, eu corria 15 quilômetros. Ah, não dá mais. Eu já estou com 63 anos. Mesmo que eu tenha a condição cardiorrespiratória, eu não faço mais, porque eu já sei quais são os meus limites. Mas tenho feito atividade física todos os dias. E eu tenho algumas outras coisas que eu faço que é para ocupar a minha cabeça. Mas a atividade física sempre, a musculação demais. Isso. E esse controle de estresse com as atividades extras, com a questão de ter o momento dela, os hobbies, um sono adequado, essa questão do autocuidado com os exercícios físicos, com certeza nos ajudaram a manter esse equilíbrio hormonal, né? Então, quando a gente fala que a reposição hormonal ela não é um milagre, realmente ela não é um milagre, porque a gente precisa de ter todas esses alicerces ao redor para a gente sustentar o equilíbrio hormonal, né? E hoje, nessa questão de alimentação também, né, Dê, você fica muito atenta, né? Porque não adianta a gente querer ter energia, ter libido, ter disposição, fazer massa muscular, sem ter esse equilíbrio, né? Então, vira e mexe, você tá no nutricionista, você troca, de vez em quando ela fala, eu passei com outra nutricionista, você tem alguém para me indicar, porque meu intestino deu uma travada, nanana. Então, é importante ter essa orientação também, né? Mesmo porque você não é nutricionista, né? Então... Não, e nem saberia repor, né, Lívia? Mas, assim, obviamente que eu até aviso, eu falo, tô indo em tal lugar para fazer isso, eu tô fazendo isso. E aliado à minha autoestima, voltou na hora que eu me senti completamente regulada, né, com o transdérmico, com o gel. E muito importante também, porque eu comecei a perceber que uma coisa que praticamente pouca gente fala é da memória. Muito se brinca, pouco se fala. E obviamente que é um problema grave, é um efeito colateral. E eu resolvi fazer como tratamento paliativo não, pro resto da minha vida. Eu comecei a fazer aulas de francês, inglês. Entrei num grupo de literatura. Comecei a me interessar
por coisas que eu nunca tinha me interessado. Eu sempre gostei muito de história, e demais. Eu comecei a estudar bastante para ajudar, porque não adiantava nada estar com o corpo ou a cabeça não pensando e nem raciocinando. E isso é super importante, né? Porque hoje a gente tem estudos que mostram que a gente tem receptor de estrogênio no cérebro até os 80 anos. Então, assim, você precisa mesmo estimular esses receptores. A reposição hormonal ajuda? Ajuda. Mas o que a gente precisa? Estimular todas as áreas do cérebro. E hoje os estudos, a gente até tem um livro que foi traduzido recente para o Brasil, que é O Cérebro na Menopausa, da Lisa Mosconi, e ela fala muito isso, porque ela é uma neurocientista que estuda o cérebro da mulher na menopausa e na pós-menopausa. E a gente tem hoje exames de imagem dessas mulheres, mostrando que a gente tem uma perda por volta de 30% da captação de energia nesse cérebro, nessa fase da menopausa. Então, claro que isso vai ter consequências, obviamente. Claro. E uma das coisas que ela fala, entre reposição hormonal, entre alimentação, exercício, sono, tudo isso que a gente está mencionando aqui, ela fala de usar e estimular áreas do seu cérebro que não eram estimuladas antes. Pensando numa prevenção de uma demência e na neuromodulação, para esses neurônios irem se remodulando mesmo. Então, ela fala que essa questão de novas línguas é super importante. Jogos que estimulem a lógica, então que você precise raciocinar, pensar, quebra-cabeça, sudoku, palavrinha cruzada mesmo, ela fala para ler. Então, assim, vamos pensar, eu sou médica, então eu estou sempre lendo livro dessa área da saúde. E aí, pegar para ler um livro sobre poesia. Putz, eu tenho maior dificuldade de interpretar a poesia, tá completamente fora do meu habitual. Então, para eu conseguir ler e entender uma poesia, uma mitologia, eu tenho que parar, prestar atenção, ativar uma área do meu cérebro que não é comum isso acontecer. Então, esse tipo de coisa é o que vai te estimular. Então, por exemplo, artesanato. Eu vou começar a fazer aquarela, vou começar a fazer um bordado, vou começar... Tudo que você possa estimular essas áreas mais, como se dissesse, guardadinhas do teu cérebro. E é isso mesmo, Dê. Então, é legal você falar isso, porque isso é uma coisa que realmente não está escrito em lugar nenhum. É só quem está lá nos estudos mesmo. E todo mundo fica brincando, a gente vê meme na internet, vê não sei o quê. Do Alzheimer. Mas do Alzheimer, só que ninguém faz nada para prevenção disso, né? Então, tem trabalhos aí saindo, mostrando, sim, que estradiol bioidêntico, progesterona bioidêntica tem provavelmente um papel importante na prevenção, mas ainda não está concluído, então a gente não pode bater o martelo, mas a gente sabe sim que esses hábitos fazem super diferença, né? E quando a gente fala dessa questão de cognição, de memória, a questão alimentar, ela tem uma influência gritante nisso, porque a gente sabe que muitos conservantes industrializados, muitos hormônios que são colocados na carne, no peixe, no frango, eles vão intoxicar os nossos cérebros, eles vão prejudicar e levar à demência. Hoje a gente tem trabalhos mostrando que intoxicação por alumínio, por café em cápsula, hoje então o café em cápsula virou assim, tem gente que toma 2, 3 no consultório, fala para mim todo dia, e aí a gente vai dosar o alumínio, tá lá, estourado. Então, hoje até na nossa água tem alumínio, muitos conservantes de vacina tem. Então, são coisas que a gente tem que ficar atento com embalagens, com conservantes, com aditivos, porque isso sim também prejudica a nossa questão cerebral. Né? Exatamente por conta da questão cerebral é que eu ainda faço um desafio. Eu sempre tenho uma aula de francês e uma de inglês na sequência. E é maravilhoso, porque hoje eu posso falar assim, com a maior tranquilidade, que, de fato, eu não penso em momento nenhum em português. O inglês eu já dominava. Mas a troca da fala, da comunicação, é feita automaticamente. E isso é maravilhoso. Legal. Ainda mais na minha faixa etária. Com certeza. Que geralmente, na minha faixa etária, todo mundo manda lembrança para a memória e fala, olha, esqueci, não vou já lembrar. Não dou conta mais. Não vou dar conta, não vou fazer. E é um desafio, né? Parabéns. É um desafio. Isso é muito legal. Tá vendo como a gente tem orgulho dela? Por isso que ela tá aqui, para ver se estimula vocês a fazerem isso também, né? E é legal a gente se desafiar, né, Dê? Para que você tenha um motivo de viver, né, gente? Não dá para entregar os pontos e falar, não, já deu, o que eu fiz até agora tá ótimo. E é uma coisa que eu queria falar também, Dê, é que nesse meio do caminho aí,
pré-menopausa, e você teve a questão do divórcio também, né? Então, essa questão de mudar completamente a tua rotina, de se ver sem um parceiro, de pensar na sua vida num outro relacionamento também, e acabou acontecendo toda a pandemia aí nesse tempo, né? Então, com certeza, com esse equilíbrio, você conseguiu também buscar um novo motivo de ter um novo relacionamento, de ser feliz novamente, de buscar a sua autoestima, né? Foi bem desafiador nessa época, Lívia, porque junto com a separação veio a morte do meu pai. Então, eu já vinha vindo num processo muito doloroso, e as minhas filhas adolescentes, eu sozinha com elas, por formar e tudo mais, e obviamente que é muito difícil, para elas também foi muito difícil, e eu simplesmente esqueci que existia uma Denise, que tinha uma Denise sexualizada, que tinha uma Denise sensível, que tinha uma Denise com autoestima, sim, eu sempre pensei muito, que eu sempre tive aquele trauma da obesidade. A única coisa que eu não perdi foi aquela gana, aquela vontade de me manter magra, com peso ideal. Mas o resto eu abandonei. E com o passar do tempo, eu fiquei 14 anos sozinha e perdi completamente libido. Imagina, não tinha vida nenhuma e tentava até uma vez ou outra, mas não conseguia. Até que uma amiga minha de infância me apresentou meu atual marido. E aí vem uma outra fase, né? Que eu nem lembrava mais o que era aquilo, o que era aquela fase, o que era orgasmo. Eu nem conseguia mais traduzir isso. E, mais uma vez, a reposição hormonal foi fundamental para que isso se desse e acontecesse muito bem. Somada à reposição hormonal também, eu preciso dizer, Lívia, que eu segui um outro conselho seu. Eu sigo fazendo meus exercícios assim, da assoalho pélvico semanalmente com a Thalita Teixeira, que já esteve aqui, né? E ela é maravilhosa. Eu nem sabia que existia um tal de feedback. Eu achava que pompoarismo era uma coisa muito simples. Não é nada simples, é muito difícil, é muito complexo. E, por incrível que pareça, melhorou muito a minha vida. Muito, em todos os sentidos. Incontinência urinária eu nunca vou ter, pelo jeito, porque assim, eu voltei a ter um feedback muito um controle, né? Um controle do meu corpo. Exatamente. De tudo. Eu consigo sentir absolutamente a minha musculatura. Óbvio, não é simples, não é fácil. Semanalmente eu estou lá na Thalita, é meio constrangedor, eu confesso, mas necessário. Exatamente. Porque também é outra coisa que pessoas da minha idade geralmente não ligam mais. Ou então vão disparada para a ninfoplastia, que também não vai ajudar em nada se não tiver o fortalecimento da fibra. Exatamente, exatamente. Isso é tão legal, porque a gente ouve, e no consultório isso é diário, assim, né? De mulheres falando, Lívia, a parte sexual, eu nem quero mais melhorar isso, porque já passou da fase. E, gente, a Denise foi uma, mas eu já tive várias mulheres que falaram, Lívia, hoje a minha sexualidade é a melhor da minha vida inteira. Eu nunca tive orgasmos tão intensos, eu nunca me senti tão plena. Primeiro, não tem preocupação de engravidar. Então, já é um sexo mais leve, né? Segundo, você já sabe o que você gosta e o que você não gosta, porque você teve a vida inteira para aprender isso. E tá na hora de você começar a entender o que é esse corpo, o que é essa musculatura. E é bem o que a Denise falou mesmo. Quando eu pego a paciente no meu consultório, que eu vou examinar, eu vou conversar, e eu sinto que ela realmente não conhece o que é o períneo dela, o que é a potência da musculatura vaginal, aí eu sempre falo, olha, vamos fazer pelo menos uma avaliação com a fisioterapeuta pélvica, porque a questão da fisioterapia pélvica, ela corrige muitos problemas, obviamente. Então, quando a gente tem uma incontinência urinária por flacidez, quando a gente tem um rebaixamento da bexiga, do colo do útero e tal, vai melhorar, mas é preventiva e é autoconhecimento, porque a gente tem uma musculatura ali que responde à nossa vontade. Não é uma musculatura involuntária, é uma musculatura que a gente tem que aprender a relaxar e contrair nos momentos que a gente quiser. E só esse movimento de contração e relaxamento, que você consegue ter uma ideia pelo biofeedback, que é uma técnica que a fisioterapeuta usa e que a Denise relatou aqui, você consegue irrigar melhor o teu canal vaginal, consequentemente, com maior irrigação,
maior força muscular e mais orgasmo você tem, porque você consegue levar mais sangue para o clitóris, consegue levar mais sangue ali para a tua parte pélvica. Então, é muito importante ter essa noção, ter esse conhecimento. Muitas vezes não é necessário ir semanal igual a Denise vai, é porque ela é muito disciplinada, então Sim. ela é fora da base, mas muitas vezes se você vai, faz um tratamento, consegue entender como funciona esse mecanismo de contração e relaxamento, você consegue na sua rotina colocar isso em prática, e isso vai prevenir uma incontinência urinária lá na frente, isso vai fazer com que você tenha um controle melhor durante a sua relação sexual, que você consiga ter uma masturbação também mais gostosa, mais eficaz. E a gente precisa parar com esses mitos, com esses tabus de que mulher, depois da menopausa, não tem direito de gozar, não tem direito de ter prazer, não tem direito de pensar em sexo. Vamos colocar isso por terra. A gente sabe hoje que a gente aumenta a vascularização nessa região em mais de meio litro de sangue cada vez que a gente tem um orgasmo. Isso é muito importante para a gente prevenir câncer de vulva, para a gente prevenir incontinência urinária, infecção urinária de repetição. Então, não é só tem o parceiro ou não. Isso é importante para a saúde da mulher como um todo. Então, vamos pensar com mais carinho nisso. E que bom que a Denise deixa a gente falar sobre esse tema, porque é um tema que muita gente se esconde, evita, mas que é importante a gente falar, a gente ir atrás, a gente buscar informação e buscar se melhorar. Porque é aí que a gente vai conseguir ter uma resposta melhor mesmo. E essa questão perder a feminilidade, perder a sexualidade, isso é uma coisa que já é mito já. A gente sabe que na hora que entra na menopausa, a gente está na metade da vida, né? Se você pensar que hoje a expectativa da mulher está 80, 90 anos, você vai passar mais tempo pós-menopausa do que antes da menopausa, porque se você menstruou aos 12, 13, entrou na menopausa aos 50, você vai passar mais tempo dos 50 até os 80. Então, é importante que a gente tenha essa valorização da feminilidade, né, Denise? Muito. E eu vejo que você estimula várias mulheres a isso também, né? Porque, assim, num grupo de amigos ou num grupo de senhoras no mesmo lugar, a conversa é sempre a mesma. Eu não quero ver nem meu marido, nossa, eu escondo debaixo da cama. Eu preciso usar lubrificante. Eu não quero mais nem saber. E não é bem por aí. Não é bem por aí. Eu digo assim, obviamente, que tem coisas que eu estou experimentando na minha vida e que eu tenho a felicidade de estar compartilhando isso, que é exatamente chegar na minha faixa etária e eu conseguir ter orgasmo múltiplo. Isso é uma coisa, assim, fabulosa, não é? Porque eu tenho a impressão que 90% das pessoas que eu conheço nem sobre isso falam, das pessoas da minha faixa etária, nem sobre isso falam mais. Com certeza. Nem cogitam mais. A vida já acabou. E não é porque eu estou namorando ou que eu estou casada há 9 anos não, sou eu que mudei, né? Eu que melhorei. Com a reposição. E muito importante também, né, Lívia? Meus exames, você falou da disciplinada, mas eu vou regularmente à clínica fazer exames, né? Para saber as taxas todas, como é que eu tô, como é que eu não tô, tudo eu controlo, e você sabe, faço todos os meus exames de imagem, que isso para mim é muito importante. E é importante, né, Dê? Porque assim, lá no começo, quando a gente teve essa desregulação, a gente só conseguiu resolver rápido, né, porque a Denise segue muito bem. Então, quando eu falo assim para ela, olha, isso aqui a gente precisa repetir em 3 meses, ela repete em 3 meses. Isso aqui eu vou fazer um teste. Então, daqui 40 dias, eu preciso reavaliar. Ela repete em 40 dias. Esse aqui pode ficar tranquila, só daqui 1 ano. Ela pede para fazer antes, mas ela vai até 1 ano. Então, é importante. E uma coisa que a gente fica muito atento e que a Denise sempre faz também muito bem, é que assim, por mais que a alimentação dela seja muito boa, tudo certinho, a gente sempre fica de olho nos nutrientes, né? Porque a gente sabe que para o hormônio percorrer todo o caminho dele bonitinho, tem uma parte que ele vai precisar de B12, outra parte que ele vai precisar do ferro, outra parte... Então, teve deficiência, a gente tem que suplementar, porque senão ele não consegue seguir o caminho dele. E a gente trabalha muito com prevenção, né? Então, se a gente quer evitar uma osteoporose,
A gente vai fazer a musculação, a gente vai repor estrogênio e progesterona, mas a gente vai também ficar atento ao magnésio, ao cálcio, à vitamina D, à vitamina C. Então, é importante que a gente tenha essa regularidade. Então, quando a gente fala que mulheres pós-menopausa não é aquela consulta anual que vai lá, colhe Papa Nicolau, mamografia e vida que segue, é porque realmente tem que ter um cuidado maior. E hoje a gente sabe que quanto mais acolhida, quanto mais cuidada com regularidade, mais qualidade de vida. E a segurança da reposição hormonal hoje só é possível por isso. Então, não dá para a gente fazer reposição hormonal, por mais que seja com dose baixa, via transdérmica, com hormônios ismoleculares, sem ter essa regularidade. Tem. E a Denise entendeu isso. Às vezes, acabou que no começo ficou um pouquinho mais perdida, depois ela regularizou, mas sempre mantendo todas as orientações de exames, de retorno e tudo mais. Então, para quem quer fazer reposição hormonal, isso é extremamente importante. Para quem não vai fazer, também. Porque se você não vai fazer a reposição hormonal, o seu cuidado com nutrientes, com as vitaminas, com os exames, é muito mais importante. O rigor no cuidado com os seus hábitos saudáveis vai ser muito mais importante para você prevenir doenças cardiovasculares, demência, osteoporose, osteopenia e tudo mais. Então, é importante e é isso que a gente queria deixar assim para vocês entenderem que toda essa realidade, ela só é possível quando a gente tem esse trabalho de mão dupla. Então, eu passo uma segurança, mostro as coisas que estão atualizadas para a Denise, mostro o que eu acho que seria interessante no caso dela. Às vezes eu corrijo e falo, Denise, esse caminho que eu fui não deu certo para você, então nós vamos por outro caminho. E essa segurança e essa troca com ela é sempre muito limpa, muito transparente, só que ao mesmo tempo o que eu peço, ela me traz de volta. Então, eu falo para ela, olha, precisa aumentar a água, ela aumenta, olha, esse exercício agora a gente precisa cuidar melhor, ó, tá assim. Então, tem que ter, é um trabalho de duas vias, né? Com certeza, com certeza. Mesmo porque, Lívia, minha mãe morreu na idade que eu tenho hoje, né? E eu tinha muito medo de não chegar à idade que a minha mãe morreu, né? E hoje eu me sinto muito diferente do que era a fotografia da minha mãe que tem aqui comigo. É completamente distinta. Minha mãe era obesa, ela tinha um problema muito sério, enfim, muito diferente. Porque essa chegada dos 50 anos é muito complicado. Não são os 40, eu cheguei nos 40. Não, os 50 são difíceis porque você não vai ter o dobro de vida. Né? Então, os 50, os 55, a bem da verdade, mas você sofreu muito. Bom, eu não tive muito tempo para sofrer, que eu tinha muita coisa para acudir. E a gente só sofre quando tem alguém para ouvir, né? Não tem jeito de você sofrer se não tiver alguém quietinho. Mas é muito difícil chegar nessa faixa etária e falar, e agora? Cheguei nos 50, e o que eu vou fazer daqui para frente? Então, é por isso que a gente tem que... Eu, pelo menos, penso que... sempre falo isso, que viver bem não é privilégio de ninguém. Ninguém, tá? Todo mundo aqui pode viver bem. Morrer bem é um privilégio mesmo. Com certeza. Por isso mesmo que eu faço tudo tão disciplinadamente. Exatamente. Se a gente tiver, e com certeza a gente tem, várias mulheres de 50, 55 anos, pensando que assim, agora não dá tempo de mudar, não. Eu já fiz tanta coisa errada, então chega, vou entregar os pontos. Que conselho que você daria para essa mulher que acha que 50, 55 não dá mais tempo? Ai, olha, começa a sonhar, sabe? Porque eu penso assim que tem uma urgência, principalmente para nós que fazemos mais de 55 anos, a urgência de viver bem e melhor é tudo que precisa ter. Então, eu tenho uma urgência de viajar, eu tenho uma urgência de conhecer lugares sagrados, e assim faço as minhas viagens. Eu tenho uma urgência de viver bem, de me sentir bem, de estar muito bem, do jeito que eu estou, com músculo e fazendo tudo que eu tenho para fazer. Eu acho que é muito importante sonhar. Lívia, sonhar, porque não dá para você pensar numa finitude próxima, mesmo porque a gente sabe que hoje a medicina mesmo não vai deixar isso acabar tão cedo. Então, é melhor você se reinventar. No meu caso, eu tenho uma loucura muito grande eu sou católica, sou cristã, eu sou alucinada com lugares sagrados. Então, eu vou atrás de Nossa Senhora Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha de Lisieux, vou para a França, vou para a Itália, vou para Portugal, e assim eu vou fazendo. Este ano mesmo eu vou passar o meu aniversário, 63 anos, em Assis, onde está o Carlos Acutis, que é aquele menino que morreu
precocemente. É uma maneira de viver. É sonhar e realizar os sonhos. Lógico, ai, Denise, mas não é todo mundo que consegue. Todo mundo tem um sonho a ser realizado. Ou até falar uma outra língua, quem sabe? Né? Eu acho que você precisa ter uma expectativa boa de vida, né? Claro que pezinho no chão, né? Eu só vou comprar minhas viagens depois de ter feito todos os meus exames. Eu faço em março, todos os anos. Passei. Passou para o próximo exame, acabou. Começo a planejar a minha vida, minhas viagens e os meus sonhos. Dê, se você pudesse resumir, assim, numa frase, o que a menopausa representa hoje na sua vida? A menopausa agora, ela perdeu até o sentido, né? Porque falar em menopausa, eu passei por um período que eu nem via a menopausa passando. Obviamente que eu tive vários e diversos sintomas, mas dizer que é fim, não é fim. Né? Não é fim. Eu não tenho uma frase só, eu tenho uma explanação. É o começo. É um reinventar, é uma luta. Eu brinco sempre contigo, inclusive, que eu vou morrer atirando, entendeu? Eu vou morrer atirando, eu vou continuar fazendo meus exercícios e eu vejo tantas pessoas fazendo a mesma coisa que eu na própria academia, no meu horário, né? E tem uma doutora lá que é um espetáculo. A mulher é mais sarada do que uma menina de 20 anos. Isso aí é puxar saco. Mas é verdade, gente. Pelo amor de Deus, não é verdade? Todo mundo consegue, minha filha. Exatamente. Todo mundo. Eu falo minha filha porque, no final das contas, você tem idade para ser minha filha mesmo. E tem tanta sabedoria para tanto, para me segurar aqui nas horas. Né, e é prioridade, né, Dê? É se priorizar, sempre. Né? Então, sempre, quando você viu a importância de se priorizar, de voltar os olhos para você, né? Então, assim, colocou, né, vestiu o seu coletinho salva-vidas ali e viu que você precisava se salvar para você conseguir ser boa para as outras pessoas, isso fez toda a diferença. Porque né? Geralmente tem muitas pessoas na minha faixa etária que, exatamente como você falou, entrega para Deus, entendeu? Não tá nem aí para o corpo, e bebe, come tudo errado, atrapalhado, não tenho mais vaidade. Eu acho isso tão triste, porque perde o elan da vida, gente. Como não tem vaidade? Você perde a alegria, né? Você perde o contexto ali. É lógico que eu também tenho terapia somada. Eu realmente sou muito disciplinada e muito comprometida com a minha pessoa. E muito egoísta também comigo mesma. Tem que saber se priorizar, falar não. Não, sim. Eu casei uma filha, eu faço minha vida para as minhas filhas, mas eu sempre digo a elas, olha, eu vou viajar, eu tenho que viver. Vocês têm aí 30 anos para fazer isso, eu não sei quanto, mas enquanto eu estiver bem do jeito que eu tô, eu vou continuar fazendo minhas coisas. Isso pode ter certeza que elas são muito orgulhosas e elas se espelham muito em você. Com certeza. Para elas conseguirem chegar na sua idade, pelo menos um pouquinho do que elas são, do que você é elas hoje. Já falam para mim. Você é um espelho para elas, com certeza. Elas falam para mim, mãe, nossa, você tá tão bem, É muito gostoso você vestir o mesmo figurino que a tua filha de 30 anos, não é? É maravilhoso isso. E eu queria te agradecer e queria te parabenizar por esse autocuidado, por essa confiança no meu trabalho e também por explanar tudo aqui para que com certeza outras mulheres que estejam ouvindo, que estejam vendo, consigam se inspirar nas suas palavras e no seu dia a dia mesmo, nesse autocuidado, para que consiga ter uma melhor qualidade de vida, consiga ter um autocuidado. Muito obrigada pela sua presença. Sou eu que agradeço, peço desculpa já de cara pela minha timidez, porque eu passei uma montanha para chegar aqui pela timidez. Muito obrigada. Meninas, histórias como a da Denise são bem-vindas aqui no nosso podcast para estimular e para inspirar vocês, para que vocês entendam que a menopausa ela não é o fim, ela é só uma fase nova que começa na sua vida e que eu estou aqui para ajudá-las, para trazer informação, para dirimir qualquer dúvida, qualquer mito que possa existir com esse assunto. E não percam os próximos capítulos, vamos trazer sempre bons episódios com boas notícias e sempre trazendo um aconchego para você que está aí nessa fase pós-40. Um beijo grande e até a próxima.